Olá, tudo bem? Recentemente viralizou um monte de vídeos na internet onde mostra a Baby do Brasil profetizando sobre o apocalipse. Ela disse ali no show da Ivete Sangalo de que o arrebatamento tem tudo para acontecer daqui 5 ou 10 anos. E depois daquele discurso que ela fez no show da Ivete Sangalo, muitas pessoas começaram a falar sobre esse assunto. Porém, a Ivete Sangalo não deu muito crédito para aquilo que a Baby do Brasil disse ali. Inclusive, a Ivete Sangalo disse que iria macetar o apocalipse. Mas, enfim, essa notícia se espalhou por todo o Brasil. E algumas igrejas começaram a falar sobre isso. Inclusive, alguns pastores, durante algumas pregações, citaram o que aconteceu ali entre a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo. E um pastor do meio pentecostal falou sobre esse episódio e ainda disse que Deus iria pesar a mão sobre a Ivete Sangalo. E ele também disse que o que aconteceu com o trio elétrico dela foi apenas o dedo de Deus e que coisas piores iriam acontecer. Vamos assistir o vídeo e eu quero que você preste atenção em cada coisa que ele vai falar no vídeo, tá bom? Tem algumas coisas que ele falou que eu não concordei, mas eu vou explicar. Vamos assistir o vídeo? Um monte de crente religioso falando da Baby do Brasil que tava lá no bloco carnavalesco na Bahia. Se ela é crente ou deixa de ser, não tá no mérito. O importante é que a mensagem que ela pregou viralizou pro Brasil inteiro. Aí olha pra cá, os crentes, meu irmão, eu fico olhando alguns crentes que são extremamente religiosos apenas, farisaicos. Porque ao invés de absorver a mensagem, de observar o teor da mensagem, olha pra cá, alguém falou assim, ela não deveria estar ali, aquilo ali não é lugar de crente. Olha pra cá, luz tem que brilhar onde, pelo amor de Deus? É sobre isso que eu não concordo, tá? Tem uma grande diferença entre você ser crente e pregar no carnaval e não se envolver com as práticas daquelas pessoas e também não ser conivente. Para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem no Instagram dela, da Baby do Brasil, olha só o que tem lá. Olha só isso daqui. Isso aqui é a agenda dela. Ela tá se envolvendo com o carnaval. Esse é um grande problema. Então, gente, não tem incompatibilidade com a nossa fé cristã. Uma pessoa que pregou sobre o apocalipse e ainda assim continuar no carnaval. Ela tá fazendo a turnê dela, como se nada tivesse acontecido. Então parece que o recado do Apocalipse não foi somente para as pessoas que estão ali, mas também para ela. E outra coisa, gente, se Deus não usasse a Baby do Brasil, Deus poderia usar qualquer outra pessoa. Se ela não clamasse ali, Deus poderia fazer com que as pedras clamassem sobre o Apocalipse. Então, nós não podemos ficar limitando o que Deus faz ou não. O que eu não concordo com a fala do Júnior Trovão é que ele afirmou que ela deveria estar ali mesmo. Mas tem uma grande diferença entre você ser uma luz em meio às trevas e ser uma luz e mesmo assim ser conivente com aquelas coisas. Então a Baby do Brasil, ela não dá um bom testemunho. Ela não é uma pessoa confessional, ela não segue a Bíblia da forma correta, mas ela anunciou ali a mensagem de Deus. Mas também a gente não pode dizer, olha, tá tudo certo ela participar do carnaval, fazer a turnê dela e pular ali com os foliões sem problema nenhum. Não podemos falar que tá tudo bem, não tá tudo bem. Tem que ter uma conversão genuína, mas a mensagem foi pregada. Luz não brilha no meio de outras luzes, luz tem que brilhar nas trevas. Sabe o que aconteceu? Ela pregou que Jesus está voltando e que já estamos na era do Apocalipse. O que o Trovão não alcançou pregando, ela alcançou com uma fala. A fala dela repercutiu no Brasil inteiro. Sabe o que acontece? Ninguém que vê aquele vídeo agora já não é mais inocente. Vai saber que Jesus está voltando e que já estamos na era final, na hora derradeira. E a Ivete falou que ia macetar o Apocalipse. Jesus deu logo uma macetada no trio elétrico dela. Realmente algumas pessoas estão dizendo que a mão de Deus pesou sobre a Ivete Sangalo, porque aconteceu ali um acidente com ela e o trio elétrico, né? Então houve ali uma falha mecânica ou algo do tipo e ficou feia a coisa ali. Inclusive 2 pessoas passaram mal ali e por um pouquinho não aconteceu algo gravíssimo. Então as pessoas estão atribuindo
esse acontecimento a ira de Deus. Gente, Deus pode fazer o que ele quiser no momento em que ele bem entender, tá? Deus é soberano. Ele governa todas as coisas. Se ele quiser pesar a mão sobre a Ivete Sangalo, assim ele fará. Uma coisa nós não podemos dizer que não é verdade. A Bíblia nos diz que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, se a Ivete Sangalo está zombando de Deus e zombando também das profecias bíblicas, ela vai colher, tá? Só que nós não podemos ficar pregando o ódio nas redes sociais. Imagina só se a Ivete Sangalo se converter ao cristianismo. Olha só como ela será um canal de bênção para outras pessoas. Nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas que são ímpias, que não conhecem a palavra de Deus. Nós temos que pregar o evangelho e o Espírito Santo vai convencer essas pessoas do pecado e do juízo de Deus. Agora, se essas pessoas fecharem a porta na cara de Deus e dizer, olha só, eu não preciso do Senhor, eu vivo da minha maneira, aí a pessoa vai colher o que plantou. Porque a ira de Deus está acesa todos os dias. Eu não sei como as pessoas não têm medo do futuro delas, sobre o que vai acontecer depois da morte. Elas acham que os seus planos serão bem-sucedidos. Essas pessoas acham realmente que o dinheiro vai poder salvá-las, e não vai. Somente Jesus pode fazer isso. Então, o que aconteceu ali pode ser a mão de Deus? Sim, é claro. Mas devemos pregar o evangelho e dizer que Jesus salva. Devemos dizer que o arrependimento ainda está acessível e que essas pessoas têm acesso a Deus, só que elas têm que se arrepender de seus pecados, abandonarem as suas práticas e voltarem para Deus. É isso que nós devemos pregar. Mas vamos ouvir. Eu vou mandar uma mensagem para ela. O diabo que ela serve, quando aquele trio elétrico estava tombando, se fosse pelo diabo, o diabo empurraria aquele trio todinho, não mataria só ela, esmagaria todas aquelas pessoas que estariam ali embaixo. Mas Deus tem tanto amor pela alma da Ivete dela que está dizendo, se arrependa, porque aí você vai evitar que eu lance a tua alma no inferno. Seria um prejuízo para o diabo fazer com que alguma coisa acontecesse com a Ivete e os foliões, porque o carnaval é a festa do diabo, é a festa da carne. Imagina só que a Ivete é uma agente de Satanás, então para que Satanás iria fazer isso? Sabe, não tem muito sentido. Mas enfim, Satanás, ele quer que essas pessoas, na verdade, façam mais shows, porque assim as pessoas que estão ali, os foliões, eles vão se alegrar, eles vão ali viver da luxúria, então tem que ter pessoas que façam isso. Então esses agentes de Satanás do mundo, Satanás não quer acabar com eles. O fim dessas pessoas está reservado já, no grande juízo. Mas enquanto elas estiverem aqui fazendo sucesso, Satanás vai entregar o melhor para elas. Essa é a verdade. Abre essa boca! Cadê você que vai abrir essa boca pra dar glória pra Jesus de Nazaré, rapaz? A única coisa que a Ivete pode impedir é de ir pro inferno, se arrependendo dos seus pecados e confessando Jesus como Salvador da sua alma. Grite em alto e bom som, diga, Ivete, tem uma notícia para te dar. A luz de Cristo macetou as trevas. Gente, com todo respeito, eu não entendo por que existe tanta gritaria em um culto ou em um evento. Às vezes, quando, por exemplo, eu estou em um lugar e eu vejo o pregador gritando demais, fica exaustiva a pregação. Fica muito saturada. Porque se o pregador não nivelar o seu tom de voz, às vezes fica incompreensível de entender a palavra por causa da tônica da voz do pregador. Mas eu acho que isso é muito típico desse pregador, né? Eu vi que ele tem muitas pregações na internet sobre o apocalipse, muitos assuntos relacionados à escatologia. Eu acho que é uma característica dele. Mas, particularmente, eu não gosto de gritaria na hora da pregação.
O grandão Deus só encostou assim o dedinho no trio. Só encostou. Aí a Ivete veio e falou que ia macetar o Apocalipse. Ou seja, martelar, impedir. Macetar é um martelo de cabo pequeno. Aí uns colunistas zombaram. Aí agora eu vi antes de sair de casa, um cara que nem crente é, fuma maconha dentro do carro. Igor Canário, da Bahia, tá no trio elétrico dizendo: mais respeito, a baby do Brasil está certa. Jesus está voltando mesmo. E a gente que tem que se consertar. Realmente, o que impede do mundo ser pior, realmente é a misericórdia de Deus, viu? É Deus que retém algumas coisas que acontecem no mundo. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei o que seria do mundo, tá? Porque a misericórdia de Deus é tão boa, que até mesmo os ímpios recebem, por exemplo, a luz do sol. Deus faz cair a chuva sobre os ímpios. Outra coisa importante, não aconteceu algo pior com a Ivete Sangalo, porque a misericórdia de Deus está sobre ela, por incrível que pareça. Gente, a Bíblia narra algumas histórias de pessoas que não mereciam receber misericórdia, mas receberam, porque Deus é bom. Então, o que aconteceu com a Ivete Sangalo, querendo ou não, foi a misericórdia de Deus sobre ela. Coisas piores poderiam acontecer no momento em que ela estava fazendo um show. Deus tem poder sobre todas as coisas, mas eu quero falar sobre algumas coisas importantes. Agora que a gente já assistiu o vídeo do Júnior Trovão falando sobre a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil, tem um sermão muito famoso conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Você pode encontrar essa pregação na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem esse sermão, tá? Ali vocês vão ver como que Deus, ele retém a maldade do mundo através da sua soberania e misericórdia. Então, coisas piores poderiam acontecer no carnaval. Mas sabe por que não acontece? Por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus é bom. Então, o que o Júnior Trovão falou aqui, nesse vídeo, ele tem razão em alguns aspectos, tá? Quanto à questão de ser luz ali no carnaval, eu discordo um pouco, porque não é somente ser luz, mas também tem que dar um bom testemunho. Essa luz, ela não pode ser fraca, ela tem que ser forte. Então, é o seguinte, quando eu tenho uma oportunidade para pregar no carnaval, e ali eu falo sobre a Bíblia, e também falo para as pessoas procurarem o Senhor enquanto pode achá-lo, eu também tenho que representar esse testemunho de vida para as pessoas, senão as pessoas não darão crédito. Daí eu lembro de uma passagem que está em Isaías, que diz o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Então observe, não adianta a Baby do Brasil pregar sobre Deus, sobre os seus atributos, sobre o Apocalipse e não ter um bom testemunho de vida. Porque, como eu mostrei aqui anteriormente, na postagem no Instagram, ela tá fazendo a sua turnê por aí. Mas enfim, ela pregou sobre o Apocalipse. Entretanto, não podemos usar a Baby do Brasil como um reflexo daquilo que é ser evangélico. Porque não podemos ter uma vida dúbia, ou seja, um pé no mundo e um pé na igreja. Temos que ser crentes genuínos. Mas enfim, depois de tudo isso, a mensagem foi pronunciada, foi anunciada para aquelas pessoas que estavam ali se lambuzando no pecado. Deus usou a Baby do Brasil de alguma maneira, e ele faz isso com quem ele quiser. Então a mensagem foi ali passada para aquelas pessoas. Agora, elas têm que se converterem de seus maus caminhos, porque tudo aquilo que elas plantarem, elas também vão colher. Então, hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia de crer em Jesus e confessar o nome dele e se arrepender de seus pecados para receber a vida eterna. Porque aquilo que o carnaval oferece a nós é apenas carnalidade. E sabe qual é o salário do pecado? A morte. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.